A Ásia se transformou enormemente em apenas um século, de uma região dividida por impérios coloniais para a potência do mundo multipolar emergente de hoje. Entre a OCS, a ASEAN e tantos outros pilares fundamentais da nova ordem global, grande parte disso agora está ancorada aqui mesmo na Ásia. Para discutir o impressionante sucesso do continente e seu futuro, recebo hoje o prolífico diplomata e acadêmico singapurense Dr. Kishore Mahbubani, autor de Has China Won? The Asian 21st Century e Living the Asian Century. Dr. Mahbubani, seja bem-vindo. É um prazer. My pleasure. By the way, Aliás, você pode me chamar de embaixador ou professor, mas eu não sou doutor. Desculpe, Schwartz. Wetzeley. Tudo bem. Saúde de Kemful. Ambassador Mahbubani. Embaixador Mahbubani, o que é muito bom, porque o senhor serviu 2 vezes como embaixador de Singapura nas Nações Unidas. Sim. Então o senhor pode me dizer, o senhor compartilha da minha avaliação de que a Ásia será realmente um dos novos centros desse mundo multipolar? Não, a Ásia não vai simplesmente se tornar um centro. Ela vai se tornar o centro. E é claro, dentro da Ásia haverá múltiplos polos, aliás. A própria Ásia será multipolar, não apenas parte de um mundo multipolar. E certamente você sabe, o ponto principal que enfatizo em meus escritos é que os 200 anos de dominação ocidental na história mundial foram uma aberração. Porque do ano 1 até o ano de 1820, as 2 maiores economias do mundo sempre foram a China e a Índia. Então foi apenas nos últimos 200 anos que a Europa decolou e a América do Norte decolou. Mas essa dominação ocidental sempre foi uma aberração. Ela chegou ao fim e está terminando muito rapidamente. E eu sempre dou uma estatística para ilustrar isso. Se você comparar a economia combinada da União Europeia com a da China, no ano 2000, a economia da era 8 vezes maior que a da China. Certo. Hoje elas têm aproximadamente o mesmo tamanho. Pois é. E em 2050, a Europa será metade do tamanho da China. E sabe, para os europeus, é preciso entender, quando você passa de ser 8 vezes maior que a China para se tornar metade do tamanho da China, em 50 anos, precisa aprender a tratar a China com mais respeito, em vez de fazer esses comentários condescendentes que os líderes europeus ainda fazem sobre a China, o que é simplesmente absurdo. É verdade. De alguma forma, isso simplesmente não sai da mentalidade europeia. Eles ainda acreditam que tudo gira em torno deles. Mas agora a realidade está alcançando muito rápido. Um de nossos colegas, Glenn Deasing, fez esse argumento em um livro, que a Europa precisa voltar à ideia de que é, na verdade, apenas a Península Ocidental da Eurásia. Você acha que esse tipo de reintegração da Europa à Ásia terá que acontecer mais cedo ou mais tarde? Certamente. Acho importante que os europeus entendam que, se olharmos objetivamente para o mundo de hoje, a Europa representa o passado. Quero dizer, ela representa, aliás, um passado bonito. E, portanto, acredito que a Europa vai se tornar, de certa forma, um museu muito agradável para o mundo. Os Estados Unidos da América representam o presente, mas a Ásia representa o futuro. É de lá que virá todo o crescimento futuro. É melhor que os europeus se adaptem a essa mudança com antecedência, em vez de resistirem a ela. E certamente aceitar isso significa fazer concessões reais, por exemplo, em instituições como o FMI e o Banco Mundial, e não insistir que a participação europeia nas votações continue desproporcionalmente alta. O que você acha que impede que essa ordem mude de forma pacífica? Porque neste momento estamos vendo muita violência. Vemos um genocídio em Gaza, a guerra na Ucrânia e os Estados Unidos se preparando para entrar em guerra com a Venezuela. Na sua opinião, o que torna este momento tão violento? Bem, eu diria que, de modo geral, certamente a guerra na Ucrânia é uma tragédia, e a invasão russa da Ucrânia é ilegal.
deve ser condenada. Mas, ao mesmo tempo, é uma guerra que poderia ter sido evitada se os europeus tivessem demonstrado algum grau de competência geopolítica. A incompetência geopolítica europeia também é responsável por essa guerra, porque eles ignoraram completamente algumas preocupações reais e legítimas de segurança da Rússia durante o seu desenrolar. E certamente, a guerra em Gaza é uma tragédia, e uma guerra na Venezuela também seria uma tragédia. Mas se olharmos para a Ásia, de modo geral, o que impressiona é que a China conseguiu expandir sua economia de forma dramática, como acabei de mencionar, tornando-se do mesmo tamanho que a União Europeia. Apesar de ter apenas um oitavo do seu tamanho no ano 2000, a China alcançou essa ascensão de forma pacífica. E normalmente, quando grandes potências emergem, isso nunca acontece de forma pacífica. Quero dizer, Graham Allison, em seu livro Destined for War, disse que os americanos não deveriam desejar que a China fosse como os Estados Unidos, porque quando os Estados Unidos surgiram como uma grande potência na década de 1890, foi um processo muito violento. Declararam guerra à Espanha, conquistaram as Filipinas e dominaram alguns de seus vizinhos. Portanto, é claro que o surgimento pacífico da China tem sido um presente para o mundo. É por isso que o Ocidente deveria valorizar isso e aceitar o fato de que a ascensão da China tem sido pacífica, em vez de tentar impedi-la, e assim criar muitos problemas para o mundo. Pela sua experiência como diplomata, que teve de interagir bastante com europeus e americanos, o Ocidente em geral, você acha que eles conseguem fazer isso? Acha que são capazes de superar a própria sombra e realmente dizer: certo, tudo bem, desta vez vamos tentar nos aproximar dos outros em pé de igualdade? Sim, você pode repetir. Você acha que o Ocidente finalmente é capaz de perceber que precisa se relacionar com os outros em pé de igualdade, em vez de constantemente repreendê-los por todo tipo de supostas falhas? Bem, quero dizer, eu diria que as pessoas mais reflexivas no Ocidente entendem que o mundo mudou e que o Ocidente precisa parar de falar de cima para os asiáticos, por exemplo, certo? Mas muitos dos líderes não conseguem admitir isso, sabe? Você deve se lembrar de que o presidente Joe Biden disse, de forma bastante conhecida, que os chineses têm o objetivo de se tornar a principal potência do mundo, mas afirmou: isso não vai acontecer durante o meu mandato. Nenhum presidente americano quer ser o presidente dos Estados Unidos quando o país se tornar a segunda potência mundial. Isso mostra uma certa falta de realismo, porque em algum momento, não sei quando, a economia chinesa se tornará a maior do mundo. E é melhor se preparar para isso com antecedência e aceitá-lo, em vez de continuar negando. Mais cedo, por exemplo, mencionei as cotas de voto no FMI. Embora tanto a União Europeia quanto a China tenham aproximadamente o mesmo tamanho, cada uma com cerca de 17–18% do PIB mundial, a participação da UE nos direitos de voto do FMI é de 27%, enquanto a da China é de 6%. Em teoria, as cotas de voto no FMI deveriam representar a participação de cada país no PIB global. Portanto, a UE teria que reduzir sua participação de 27% para 17%, e a China teria que aumentá-la de 6% para 17%. Assim, as cotas de voto refletiriam o mundo de hoje, e não o de ontem. Esse é um exemplo concreto de como os europeus se recusam a aceitar o fato de que a Ásia ascendeu e de que poderiam se adaptar e mudar. Você acha que é mais realista tentar incentivar o Ocidente a realmente adaptar essas instituições, ou faz mais sentido simplesmente criar novas? Porque me parece que, especialmente dentro dos BRICS, a ideia no momento é: vamos construir a nova infraestrutura e, se o Ocidente quiser participar, talvez no futuro, pode. Mas vamos em frente.
Bem, acho que a maioria dos países asiáticos, surpreendentemente, está satisfeita em viver com a atual ordem global criada pelo Ocidente em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Se você observar todas as principais instituições globais, as Nações Unidas, a família de instituições da ONU como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Banco Mundial, e assim por diante. Todas foram criadas pelo Ocidente no auge de seu poder, ao final da Segunda Guerra Mundial. Agora, em teoria, com a ascensão da Ásia, o continente poderia dizer: ei, não queremos essas instituições ocidentais, queremos criar as nossas próprias. Mas, na verdade, os asiáticos querem manter essas instituições. É claro, porém, que essas instituições precisam se adaptar e aceitar o retorno da Ásia. Então, por exemplo, dentro da ONU, existe o Conselho de Segurança da ONU. Em teoria, ele tem 15 membros, mas na prática, como Singapura descobriu quando fez parte do Conselho em 2001 e 2002, há realmente 5 membros que o controlam, os P5, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Os 10 membros eleitos são basicamente observadores. O Conselho é controlado pelos 5. Mas veja, não é necessariamente algo ruim ter 5 membros permanentes com poder de veto. A questão é que é preciso representar as grandes potências de hoje, não as grandes potências de ontem. Foi para isso que o Conselho de Segurança foi criado. Então, por exemplo, pegue o Reino Unido, certo? Quero dizer, vou comparar o Reino Unido com a Índia, ok? O motivo pelo qual faço essa comparação é que há 100 anos os britânicos conseguiam governar a Índia sem esforço. É impressionante que cerca de 100 mil ingleses conseguissem governar mais de 300 milhões de indianos. Incrível, não é? Agora, é claro, esse mundo não vai se repetir. Mas, mesmo tão recentemente quanto o ano 2000, a economia britânica era 3,5 vezes maior que a economia indiana. Hoje, é claro, a economia indiana é maior. E em 2050, a economia indiana será cerca de 4 vezes maior que a economia britânica. Quando esse dia chegar, será absurdo o Reino Unido ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e a Índia não ser membro. Então, se os britânicos quiserem ser generosos quanto a isso, deveriam dizer, certo, a Índia agora é um país muito mais poderoso do que nós. Os britânicos deveriam, de forma graciosa, abrir mão de seu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU em favor da Índia. Sabe, quando escrevi esse artigo para o Financial Times, achei que eles não o publicariam. Para minha surpresa, publicaram. Então, acredito que os britânicos mais reflexivos percebem que chegou a hora de cederem seu assento no Conselho de Segurança da ONU à Índia. Mas é esse tipo de coisa. São essas as mudanças que precisam ser feitas para manter a instituição da ONU, mas mudar sua composição. Mas para que isso aconteça, os britânicos teriam que fazê-lo voluntariamente, e os outros 4 membros do Conselho de Segurança também teriam que aceitar, porque os Estados Unidos poderiam vetar. A França poderia vetar se dissesse, não, vocês não estão saindo do clube. É realista acreditar que essas potências em declínio têm a capacidade de realmente dizer, tudo bem, pelo bem maior de todos, precisamos nos despojar de poder e empoderar outros. Não vemos isso com frequência na política mundial, não é? Sim, você tem razão. A França poderia vetar, e os Estados Unidos poderiam vetar. Você tem razão. Mas, ao mesmo tempo, eles também precisam perceber que o desafio para o Conselho de Segurança da ONU, o perigo para o Conselho de Segurança da ONU, é que eles podem manter sua composição atual, mas perder a credibilidade. Ninguém vai ouvi-los. As pessoas vão dizer, quem são vocês? Quem vocês representam? Por que vocês britânicos ainda estão no Conselho? Então, para manter sua credibilidade, é preciso mudar a composição. Esse é o dilema que os atuais membros do P5 enfrentam. Manter a composição e perder a credibilidade, ou mudar a composição e manter a credibilidade.
and keep their credibility. But what I've done is in my book, The Great O que eu fiz no meu livro, A Grande Convergência, foi propor uma fórmula abrangente para reformar o Conselho de Segurança da ONU. Eu a chamo de fórmula 777. Assim, haveria 7 membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Esses 7 seriam, é claro, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia com um assento conjunto e, como novos membros, a Índia, o Brasil e da África, ou a África do Sul, ou a Nigéria. Portanto, 7 membros permanentes. Depois, haveria 7 membros semi-permanentes. Porque, como se sabe, para cada novo membro que quer entrar, sempre há um vizinho que diz, por que não eu? There's always a neighbor that says, why not me, right? When Brazil wants to come in, Argentina says, Quando o Brasil quer entrar, a Argentina diz, por que não eu? Quando a Índia quer entrar, o Paquistão diz, por que não eu? Então, para cada membro que quer entrar, há um vizinho que diz, por que não eu? Os países que dizem, por que não eu, podem se tornar membros semi-permanentes do Conselho de Segurança, alternando a cada 8 anos e depois retornando. Assim, eles também ganham algo, também se beneficiam. E então você tem 7 membros eleitos. Portanto, acredito que algo na linha de 777 funcionar. Na verdade, o Instituto Kinsey, em Washington, D.C., está tentando adaptar a minha fórmula e sugeri-la como uma forma de reformar o Conselho de Segurança da ONU. Para que isso fosse aprovado, seria necessário alterar a Carta da ONU, certo? E isso teria que passar pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Então, na Assembleia Geral, seria necessária apenas uma maioria simples ou mais do que isso? Acho que provavelmente uma maioria de 2/3. Mas se você tiver uma fórmula que crie muitos vencedores, isso muda as coisas. Veja, agora mesmo, as fórmulas atuais criam perdedores, não vencedores, para muitos países. Mas a fórmula que eu sugeri cria cerca de 30 a 40 vencedores. E esses vencedores têm interesse em votar a favor dela. Como você convence aqueles que teriam que concordar em reduzir seu poder relativo? Na verdade, sabe de uma coisa? Para os estados menores, é melhor se eles não tiverem que competir com as potências médias no Conselho de Segurança da ONU. Porque se você olhar com atenção para a história do Conselho, algumas das potências médias, como o Brasil, por exemplo, voltam a cada 8 ou 10 anos, sabe? E aí os estados menores não têm chance de serem eleitos. Eles têm que concorrer contra os Brasis, as Índias, os Japões e por aí vai. Mas pela minha fórmula, as potências médias ficam em uma categoria separada. Assim, os estados menores competem entre si e terão mais espaço para participar, entende? Então haverá mais espaço, e se você observar bem, haverá mais oportunidades para que os estados menores sejam eleitos pela minha fórmula. Não há dúvida de que a ONU precisa de reformas. Sua proposta seria uma boa ideia. A questão central é como fazer isso, como colocá-la em prática. E eu me pergunto se a ASEAN também, quero dizer, com Singapura fazendo parte da ASEAN, tem algumas lições a oferecer sobre como o mundo multipolar pode ser estruturado, onde não se trata apenas de decisões de cima para baixo, mas sim de um modelo baseado em consenso. O que você acha disso? Bem, eu acho que a ASEAN é definitivamente um modelo para o mundo. Porque, quero dizer, nós ainda não discutimos algumas das outras mudanças que estão acontecendo no mundo. E eu sempre digo que o novo mundo que está surgindo é o que eu chamo de mundo 3M, sabe? Os 3M significam que ele será multicivilizacional, multipolar e multilateral. E a razão pela qual o mundo precisa estudar a ASEAN é que a ASEAN é o clube multicivilizacional mais bem-sucedido do mundo. Não é cedo, a nação autorizou encaixar-se into o Sudeste Asiático. De fato, entre as cerca de 700 milhões de pessoas no Sudeste Asiático, há cerca de 250 milhões de muçulmanos, 150 milhões de cristãos, 150 milhões de budistas, Mahayana e Hinayana,
além de taoístas, confucionistas, hindus e até mesmo bastantes comunistas. Portanto, é de longe a região mais diversa do planeta. Ainda assim, conseguiu se preservar como um oásis de paz e prosperidade. O ASEAN SOS fornece uma oferecida para o laboratório multicivilizacional para o mundo, mostrando como as civilizações bem convivem em paz. Different civilizations can live with each other in peace, and that's what the 21st century is going to be. E é disso que o século XXI vai tratar, porque a civilização ocidental precisa aprender a viver em paz com uma civilização chinesa mais forte, uma civilização indiana mais forte e uma civilização islâmica mais forte. A razão pela qual a ASEAN é a única que pode oferecer um modelo é que, se você observar a União Europeia, por exemplo, ela existe há muito mais tempo do que a ASEAN, mas ainda permanece essencialmente um clube cristão. E veja, a Turquia tenta ingressar há, não sei, 30 ou 40 anos. O fato de a União Europeia não conseguir admitir sequer um membro islâmico mostra que ela não está psicologicamente se preparando para um mundo multicivilizacional. Mas a ASEAN está ensinando ao mundo como viver em um mundo multicivilizacional. How to live in a multi-civilizational world. Outra coisa que o Ocidente parece não querer abandonar é esse hábito de pensar em preto e branco, amigo ou inimigo, aliado ou adversário. Mas a ASEAN, e a Ásia em geral, não seguem esse caminho. O restante do mundo não está se movendo na direção de formar cada vez mais alianças. Como você vê a estrutura de segurança na prática? O que podemos aprender com a forma como a Ásia organizou sua estrutura de segurança? Bem, uma coisa que se nota é que, relativamente falando, na Ásia, as grandes potências não estão construindo estruturas de alianças. A China não está construindo uma estrutura de alianças. A Índia não está construindo uma estrutura de alianças. A Indonésia não está construindo uma estrutura de alianças. É claro que alguns estados asiáticos são aliados do Ocidente, quero dizer, o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, a Tailândia. Mas, ao mesmo tempo, eles também são pragmáticos. Mesmo sendo aliados dos Estados Unidos, ainda mantêm boas relações com a China. Embora, como você sabe, neste momento o Japão e a China pareçam estar passando por um período muito difícil, mas eles já enfrentaram momentos difíceis antes e conseguiram superá-los. Então espero que consigam superar esse também. Mas a noção de criar alianças exclusivas não faz parte da tradição asiática, porque somos muito mais inclusivos. Dizemos que preferimos ter pessoas diferentes de nós no mesmo grupo, porque precisamos conviver com pessoas diferentes de nós, não apenas com aquelas que são parecidas conosco. Então, dentro da ASEAN, por exemplo, no sistema ocidental, é preciso ser uma democracia antes de poder entrar em uma aliança ocidental, certo? Mas veja, alguns dos estados da ASEAN são democracias, outros não. Dizemos, tudo bem, você escolhe seu sistema político, não fazemos julgamentos sobre isso. Aceitamos você como é e convivemos com você. E essa aceitação da diversidade é uma grande vantagem da Ásia, em contraste com a tradição ocidental de criar alianças entre semelhantes. Você acha que a pressão sobre o Sudeste Asiático e outras regiões vai aumentar para que tenham laços de segurança mais equilibrados? Ou seja, para não colocarem todos os ovos na mesma cesta? Singapura parece estar especialmente presa nessa tensão de: somos ou não uma parte integrante do sistema de alianças dos Estados Unidos? Na minha opinião, a pressão vai aumentar para que os países sejam mais neutros, no sentido de terem mais parceiros. Como você vê isso? Bem, acho que certamente, no caso da maioria dos países asiáticos, por exemplo, não há dúvida. Você sabe, meu livro A China Venceu, que você mencionou, tenta explicar por que a disputa entre os Estados Unidos e a China vai definitivamente se intensificar nos próximos 10 a 20 anos. Isso é normal, porque a principal potência mundial nunca cede sua posição de forma graciosa. Ela sempre tentará reprimir a principal potência emergente. Portanto, o fato de os Estados Unidos estarem tentando conter a China é um comportamento lógico e previsível para qualquer potência dominante. Não deveríamos nos surpreender com isso.
Mas o que é interessante é que, diferentemente do que ocorreu durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos foram muito bem-sucedidos em recrutar aliados, tanto em países europeus desenvolvidos quanto entre países em desenvolvimento, naquela época, países como Indonésia, Paquistão, Egito e, até mesmo, a própria China, were allies of the United States in the Cold War. But this time around, in the contest between Mas desta vez, na disputa entre os Estados Unidos e a China, quase todos os grandes países do mundo, especialmente no sul global, disseram: não vamos tomar partido. Queremos ser amigos dos Estados Unidos da América. Queremos ser amigos da China. E acho que esse é o padrão. Esse é o padrão. Certamente, entre os 11 países da ASEAN, eles deixaram sua posição muito clara. Querem ser amigos dos Estados Unidos, querem ser amigos da China e não querem tomar partido. Isso, OX and MOL, tamahabat priso global. the position of the global south countries too. There's this to me very Há um vídeo muito revelador para mim do ministro das Relações Exteriores da Índia, Sr. Jai Shankar, em uma entrevista de cerca de 1 ano e meio ou 2 anos atrás. O entrevistador da mídia ocidental realmente o pressionou. Quando chegar a hora da verdade, vocês ficarão com o Ocidente ou com a China? Ficarão com o Ocidente ou com a China? Parece que o Ocidente não consegue compreender que é possível ter relações amistosas ou não alinhadas com vários lados. Você também observa isso? Yes, certainly. And India will emerge Sim, certamente. as a strong E a Índia surgirá como um polo forte e independente em um mundo multipolar. Veja, eu já dei o exemplo de como a economia da Índia está crescendo muito rapidamente em comparação com a economia britânica. E no caso da Índia, ela já é a 5ª maior economia do mundo. E muito em breve, dentro de 4 a 5 anos, se tornará a 3ª maior economia do mundo. Portanto, é claro que daqui a 10 anos, os Estados Unidos e a China ocuparão as posições de número 1 e número 2, e a Índia estará na posição de número 3. Não há razão para que a Índia se alinhe nem com os Estados Unidos, nem com a China, porque é grande e forte o suficiente para ser um terceiro polo independente. E, francamente, o resto do mundo ficará feliz em ver a Índia como um terceiro polo independente. Porque, se esse terceiro polo independente não tomar partido, ele oferece cobertura política para que outros países também não precisem tomar partido nessa disputa entre os Estados Unidos e a China. Uma pergunta bem concreta. Você acha que já é hora de começarmos a reformar aquela parte muito antiga do direito internacional, o direito da neutralidade, para adaptá-lo a essa ideia moderna de ser multialinhado? Bem, não acho que eles serão necessariamente neutros, sabe? Na minha opinião, a palavra não alinhado ainda é muito mais precisa, porque em algumas questões, claramente, os países vão trabalhar de perto com os Estados Unidos. Por exemplo, já que os Estados Unidos ainda são um país líder em muitas áreas, e o mundo ainda terá que trabalhar com eles. E em outras áreas, eles vão trabalhar de perto com a China, certo? Então eles não estão necessariamente sendo neutros. Estão sendo não alinhados e dispostos a trabalhar com todos. O interessante é que o não alinhamento nunca foi codificado no direito internacional, pelo menos não de forma semelhante à maneira como a neutralidade foi codificada. Você acha que a ONU deveria trabalhar em princípios e normas de não alinhamento para torná-los mais úteis? Bem, acho que o mais importante é que os Estados mostrem suas posições por meio de seu comportamento, certo? O comportamento é uma indicação muito mais forte. Então, por exemplo, os Estados europeus, eles poderiam ter escolhido ser um polo independente. Na disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, eles poderiam ter escolhido ser amigos dos Estados Unidos e amigos da China, certo? E isso seria algo sensato para a Europa fazer. Porque, de muitas maneiras, a longo prazo, o maior desafio para a Europa não virá da Rússia, certo? Os tanques russos não vão mais invadir a Alemanha ou a França.
Na verdade, o maior desafio para a Europa virá da explosão demográfica na África, certo? Veja, em 1950, a população da Europa era o dobro da população africana. Hoje a população da África é 2,5 vezes maior que a da Europa. E até 2100, a população africana pode ser 10 vezes maior que a europeia. Portanto, a Europa tem um interesse muito importante no desenvolvimento econômico da África. Cada dólar investido na África é um presente para a Europa, porque cria empregos para que os africanos permaneçam na África. Então, quando a China é agora o maior investidor na África, quando a China investe na África, a Europa deveria enviar uma nota de agradecimento à China e dizer obrigado por investir na África, porque vocês estão criando empregos na África. Mas em vez de agradecer à China por investir na África, os europeus demonstraram sua incompetência geopolítica ao repreender a China, criticando-a por investir lá. Este é um caso clássico de dar um tiro no próprio pé ao criticar a China. Quando ouço líderes europeus, como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas ou Annalena Baerbock, a ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, percebo que eles não param para fazer um cálculo racional, pragmático e estratégico de longo prazo sobre quais são os interesses da Europa a longo prazo e o que a Europa deve fazer para se proteger. Então, na verdade, de certa forma, eu sou o melhor amigo que a Europa tem, porque estou tentando dizer aos europeus: olhem primeiro para os seus próprios interesses. E os seus próprios interesses indicam que vocês não devem necessariamente tomar o lado dos Estados Unidos contra a China, porque seus interesses, a geopolítica, são uma combinação de duas palavras: geografia e política. E como a geografia da Europa é diferente da geografia dos Estados Unidos, faz sentido que a Europa diga: certo, quando se trata da nossa geografia, precisamos trabalhar com a China primeiro para criar empregos na África, certo? E não se juntar aos Estados Unidos em bloquear os investimentos chineses na África. E de certa forma, sabe, Donald Trump deveria ser visto como um presente para a Europa. Porque Donald Trump está dizendo: minha missão não é tornar a Europa grande novamente. Minha missão é o MAGA, tornar a América grande novamente. E então a Europa deveria dizer: certo, se a sua missão é tornar a América grande novamente, a nossa missão é tornar a Europa grande novamente. E, portanto, os europeus deveriam se tornar mais pragmáticos na forma como lidam com suas questões geopolíticas. Mas, como Henry Kissinger me disse em nossa última conversa individual, a qualidade intelectual entre os líderes europeus caiu muito. Eles já não são mais capazes de se engajar em um pensamento estratégico de longo prazo, como as gerações anteriores de líderes conseguiam. Bem, os Estados Unidos também foram muito bem-sucedidos em construir esses laços transatlânticos e em fomentar muitos líderes europeus que veem mais valor em continuar esses laços e fortalecer os Venezuelanos do que em fortalecer suas próprias capacidades internas, o que é uma tragédia. Mas deixemos isso de lado. Você acha que isso voltará ao equilíbrio no longo ou no curto prazo? Ou prevê, especialmente para a Europa, mais turbulência pela frente? Sabe, houve um famoso estadista britânico, Lord Palmerston, se não me engano, que disse que os países não têm amigos permanentes, nem inimigos permanentes. Eles têm apenas interesses permanentes. Agora, durante a Guerra Fria, não foram os valores que uniram os Estados Unidos e a União Europeia. Houve uma convergência de interesses. Ambos se sentiam igualmente ameaçados pela União Soviética e disseram: certo, se temos um inimigo comum, cooperamos, certo? A União Soviética estava bem ali, na fronteira da Europa. Na verdade, os tanques soviéticos estavam muito próximos da Alemanha. Então fazia sentido que a Alemanha formasse uma aliança estreita com os Estados Unidos da América. Agora, a China está a 12 mil. Há uma distância entre Bruxelas e Pequim de o quê?
12 mil quilômetros ou mais. A China não é uma ameaça para a Europa. Então veja, nesse caso, se você quer cuidar dos seus próprios interesses, como aliás Donald Trump está, para ser justo com ele, cuidando muito bem dos interesses americanos, certo? Ele está cuidando dos interesses dos Estados Unidos. Então eu acho que a Europa também deveria aprender a cuidar dos seus próprios interesses e decidir onde esses interesses convergem e onde divergem. Porque a longo prazo, as alianças geopolíticas não se baseiam em valores. Elas se baseiam em interesses, como disse Lord Palmerston. They are based on interests, as Lord Palmerston said. And the European Union needs to do a complete strategic rebuild. E a União Europeia precisa fazer uma reinicialização estratégica completa e descobrir onde estão seus interesses. Porque sem essa reinicialização, os europeus estão cometendo erros. Por exemplo, Susan Glasser, uma escritora da The New Yorker, escreveu recentemente que a política europeia atual é uma de auto-humilhação estratégica. Essas são as palavras dela, auto-humilhação estratégica. Agora, auto-humilhação estratégica significa subserviência. E você nunca conquista o respeito de ninguém sendo subserviente. Portanto, os europeus terão que desenvolver sua própria política externa independente e não depender de outros para proteger seus interesses. Relying on others to save their interests. Your words, Ambassador, in the Suas palavras, embaixador, chegam aos ouvidos dos europeus, ou pelo menos da União Europeia. Preciso ser muito cuidadoso com o seu tempo e agradeço muito por conversar conosco. Para as pessoas que querem acompanhá-lo, existe algum lugar onde o senhor publica regularmente suas análises? your analysis? Well, I mean, I have a website. Bem, quero dizer, eu tenho um site, www.mabubani.net, mas também uso Twitter, Facebook, LinkedIn e Substack. Eles podem acessar qualquer um desses. They can turn to any one of them. I will put the links. Vou colocar os links de todos eles na descrição deste vídeo abaixo. Embaixador Mahbubani, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, muito obrigado, valeu mesmo. Thanks a lot.